Eu estava passando por um período desafiador e me sentia bastante desmotivada em relação à vida, quando um dia tive uma experiência que transformou tudo. De repente, encontrei-me diante de duas figuras impressionantes e, com o coração acelerado, decidi me aproximar. Uma delas se apresentou como Jesus e a outra como Metatron. "Olá, Carmel, é bom ver você novamente", disseram com um sorriso acolhedor. Esse cumprimento tocou profundamente meu ser e não consegui conter as lágrimas. Comecei a chorar, enquanto uma onda de dor emergia do meu peito. Desabafei sobre o quanto me sentia triste e ferida, como se a vida fosse excessivamente dura e injusta comigo. Eles me ouviram com paciência, permitindo que eu expressasse tudo o que estava guardado em mim. Depois, com uma serenidade que me acalmou, explicaram que eu não precisava retornar à Terra e que poderia optar por permanecer morta, se assim desejasse. Foi uma revelação surpreendente. Reconheci que tinha uma escolha e que meu sofrimento poderia chegar ao fim ali. Senti uma paz inexplicável, como se todas as minhas preocupações e dores tivessem sido aliviadas. Agora, vamos conhecer a história de Carmel Bell. Ela relata que morreu e conversou com um anjo, e isso transformou completamente sua vida. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho de notificações para ser avisado sobre novos vídeos. Agora, vamos ouvir o testemunho de Carmel. "Meu nome é Carmel e por muitos anos trabalhei como médica na Austrália. Há 15 anos, tive uma experiência de quase morte, na qual, de fato, cheguei a morrer e permaneci morta por cerca de 1 hora. Fui reanimada pela equipe de ambulância após 47 minutos de esforços incansáveis. Durante esse tempo, encontrei-me em um lugar totalmente diferente, interagindo com várias pessoas. No dia 14 de fevereiro de 2009, participei de um casamento no qual minha prima se unia ao seu noivo. Diverti-me muito nesse evento e, ao voltar para casa com meu esposo, nos preparávamos para descansar, pois já era bem tarde. Ao deitar, senti uma estranheza, embora não apresentasse quaisquer sinais físicos, era mais uma sensação de natureza espiritual e emocional. Assim que me deitei, adormeci em pouco tempo, o que me deixou contente, pois frequentemente enfrento dificuldades para dormir. De repente, percebi que estava acordada, mas com os olhos ainda fechados, sentindo meu corpo balançar de um lado para o outro. Levantei-me confusa, indagando por que havia saído da cama. Ao abrir os olhos, percebi que estava ainda no meu quarto, que permanecia escuro, exceto pela luz de um relógio. Verifiquei a hora e eram aproximadamente 3 da manhã. Ao olhar para baixo, notei um corpo deitado na minha cama, na posição usual, mas com os olhos parcialmente abertos. Observando aquele corpo por 1 ou 2 minutos, percebi que se tratava de mim mesma. Estava observando meu próprio corpo ali deitado, o que me pareceu extremamente incomum. Essa experiência não se assemelhava a uma viagem astral, algo que eu já havia vivido antes e sabia ser mais confuso. Desta vez, a visão era clara, como se eu estivesse frente a frente comigo mesma. Perguntei-me então o que deveria fazer, questionando se realmente havia morrido, pois não sentia como se estivesse. Decidi tentar voltar ao meu corpo, deitando-me sobre ele, como se estivesse apenas sentada na cama, mas logo me encontrei novamente ao lado da cama. Repeti a tentativa mais 1 ou 2 vezes, obtendo o mesmo resultado, e percebi que não conseguia reintegrar-me ao meu corpo. Parecia que algo estava bloqueando. Desesperada, pensei no que fazer a seguir. Não estava pronta para aceitar que estava morta e meu esposo ainda dormia tranquilamente ao meu lado. Decidi acordá-lo, movendo-me para o lado da cama dele para sacudi-lo.
mas foi em vão. Não conseguia tocá-lo ou movê-lo. Comecei a gritar na escuridão, chamando desesperadamente para que acordasse e me ajudasse, dizendo que estava morta, mas ele não mostrava qualquer reação. Continuei tentando sacudi-lo e gritar por cerca de 10 minutos antes de me resignar à ideia de que ele simplesmente não despertaria. Aceitei que talvez realmente estivesse morta. Refleti sobre o que poderia acontecer em seguida e me perguntei onde estariam aqueles que vinham me buscar, já que ainda estava naquele quarto. Comecei a temer me tornar um espírito errante, algo que definitivamente não desejava. Então, vi faíscas descendo pelo ar e, através delas, percebi que um novo espaço começava a se formar. Pensei, não quero seguir por esse caminho, prefiro evitar essa rota. Eu sabia que isso me levaria ao que chamamos de céu, o que significava que eu realmente estaria morta. De repente, meu esposo se sentou na cama e pensei, ele acordou, deve ter me ouvido. Ele se levantou e foi ao banheiro, enquanto eu murmurei para mim mesma, é isso, estou perdida. Pensava que meu marido passava uma eternidade no banheiro. Durante a noite, creio que ele tira pequenos cochilos lá. Resignada, cheguei à conclusão. Bem, isso é tudo. Estou definitivamente morta. Alguns minutos depois, ele voltou, pulou na cama, deu-me um beijo na bochecha e, sentando-se novamente, perguntou: Carmel, o que você fez ao acender a luz? Ele pôde ver meu semblante triste e silencioso, pois eu estava claramente sem vida. Naquele momento, meu marido, que era paramédico, começou a realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar em mim. Como não obtinha resposta imediata, ele saltou da cama e correu pelo corredor até o quarto de um dos nossos filhos, gritando: Rápido! Chame a ambulância! Sua mãe está morta! Eu conseguia ouvi-lo claramente. Em seguida, ele voltou ao quarto e continuou com as compressões torácicas. Logo, escutei a sirene se aproximando e apenas observei enquanto Bernie realizava a RCP. Pouco depois, ouvi o barulho do carrinho e dos equipamentos dos paramédicos se aproximando pelo corredor até nosso quarto. Eles entraram, moveram minha cama para o lado, afastaram Bernie e me colocaram no chão. Naquele momento pensei, está bem, estou segura agora. Então, fui envolvida por uma luz e me encontrei no céu, um lugar que me parecia adequado. Percebi que ainda estava escuro. Provavelmente era a mesma hora, que era onde eu me encontrava antes. 2 figuras humanas estavam me aguardando. Uma delas era extremamente alta, diria que ultrapassava 2,5 metros, enquanto a outra tinha uma estatura comum. Elas estavam paradas próximas a um tipo de oásis. Para aqueles que já leram meu livro ou minha biografia, sabem que esta não foi minha única vivência com a morte. Na verdade, eu já havia falecido 3 vezes antes desta experiência, e em cada uma delas me encontrei no mesmo lugar, por isso não fiquei admirada. Decidi então me aproximar das figuras, e uma delas se apresentou como Jesus, enquanto a outra se identificou como Metatron. Eles me cumprimentaram dizendo: Olá, Carmel, é bom ver você novamente. Recordo que comecei a chorar, sentindo uma onda de dor brotando de mim ao expressar o quanto estava triste e ferida por uma vida que parecia excessivamente difícil. Eles me tranquilizaram, permitindo que eu desabafasse por um tempo, e em seguida explicaram que eu não precisava retornar à Terra e que poderia optar por permanecer morta, se assim quisesse. Refleti sobre a minha vida na Terra. Era impressionante estar em um lugar que eu sabia ser real, mas que não pertencia ao mundo físico, embora fosse tão palpável quanto. Não havia pressa ali, nem pressão, e as entidades, sejam humanas ou animais, eram todos extremamente atenciosos e amorosos.
Eles me pediram para ponderar sobre isso e começaram a me dizer que, caso eu optasse por voltar, teriam um pedido a fazer. Curiosamente, estive ali por um tempo considerável. Se formos considerar o tempo humano, eram anos. Desde o momento em que a ambulância chegou e comecei a ser reanimada, passaram-se 47 minutos. Foram 47 minutos de ressuscitação cardiopulmonar, choques elétricos e injeções de adrenalina. Durante todo aquele tempo, eu estava no céu, ou melhor, naquele lugar, conversando com essas figuras. Eu lhes fazia perguntas que poderiam parecer estranhas, mas eu buscava esperança para o mundo e para o futuro. Por exemplo, perguntei se a série Star Trek, que é antiga e popular, era real, e eles me informaram que, de fato, algo semelhante poderia existir. Acontecer no futuro, embora de maneira diferente da forma como é apresentado. Também questionei a relevância de uma religião, como a igreja, e a resposta que recebi foi que não era imprescindível. Disseram que, enquanto se tenha fé em algo maior que nós mesmos, isso já é suficiente. O propósito da vida, essencialmente, é aprender a ser gentil, aprender a amar e a ser receptivo. Acredito que muitos de nós pensamos entender o que é amar de verdade, mas, na realidade, é uma habilidade bastante complexa. Recordo-me de uma ocasião em que estava com alguém que estava terminando o relacionamento com sua namorada. Ela perguntou se ele a amava, e ele respondeu que sim, mas também amava pizza. Isso para mim foi uma revelação sobre a dificuldade de diferenciar nossos sentimentos por algo tão simples como nossa comida favorita daquelas emoções que nutrimos por quem realmente amamos. O amor é uma emoção profundamente intensa e, no céu, ele é vibrante e fundamentalmente conectado a cada parte do seu ser, algo bem diferente do que experienciamos aqui. Metatron e Jesus demonstraram uma imensa compaixão diante de todas as dificuldades que eu havia enfrentado até aquele momento. É importante mencionar que minha trajetória não foi convencional. Sou uma médica intuitiva, uma profissão em que utilizo minha intuição para ajudar a curar problemas de saúde. Esse é um campo pouco explorado e muitas vezes incompreendido pela maioria das pessoas. Ao me aventurar nessa jornada, rapidamente percebi que era um território solitário, com poucos colegas que compartilhassem da mesma prática. Essa falta de compreensão gerava um considerável isolamento social. O encontro com Metatron e Jesus transformou minha visão. Eles não apenas reconheceram minhas batalhas, mas também me deram a liberdade para escolher meu caminho, proporcionando-me conforto e uma nova visão sobre o propósito da vida. Amigos de longa data começaram a se afastar, hesitando até em deixar seus filhos brincarem com os meus. O peso desses julgamentos foi doloroso e deixou marcas emocionais profundas, tornando aquele período um dos mais desafiadores da minha vida. Porém, durante minha experiência transcendental, senti que ao retornar à Terra e continuar meu trabalho com as energias curativas, as percepções das pessoas iriam mudar gradualmente. A visão de Metatron e Jesus sobre minha missão estava clara. Havia um propósito maior a ser atendido e uma aceitação progressiva que a sociedade precisava vivenciar. Desde o evento da minha morte, que ocorreu há exatos 15 anos, pude observar uma transformação lenta na aceitação dessas práticas alternativas. O preconceito inicial deu lugar a uma curiosidade e, em muitas situações, a um respeito renovado pelo meu trabalho. Esse processo de mudança não foi simples nem rápido. Exigiu não apenas persistência em minha prática, mas também um esforço contínuo para educar e elucidar os outros sobre os benefícios e a legitimidade da medicina intuitiva.
Sempre procurei manter a dignidade e continuar oferecendo apoio àqueles que buscavam ajuda, mesmo diante das barreiras impostas pelo ceticismo e pela desconfiança. Em muitos momentos, questionei se valeria a pena prosseguir por esse caminho solitário. No entanto, as palavras de ânimo e a compaixão demonstrada por seres tão elevados como Metatron e Jesus durante minha experiência de quase morte reafirmaram minha crença de que estava seguindo a trilha correta. Eles me ensinaram que a verdadeira cura vai além do aspecto físico, atingindo as camadas mais profundas do ser humano, e que minha missão abrange muito mais do que a aceitação social. Trata-se de colaborar para o bem-estar e a evolução espiritual das pessoas. Agora, ao olhar para trás, percebo que minha jornada não apenas formou meu caráter e fortaleceu minha resiliência, mas também me permitiu ser uma pioneira em um campo que, com o passar do tempo, conquistou mais reconhecimento e respeito. Essa mudança de mentalidade não foi apenas uma consequência do tempo, mas sim o resultado de um esforço intenso e de muita dedicação, tanto à minha prática quanto os meus pacientes. Essa fase da minha trajetória, embora repleta de desafios, também foi uma viagem de aprendizado profundo e histórias pessoais e profissionais significativas. A crescente aceitação da medicina intuitiva é uma prova não apenas da minha luta pessoal, mas também da evolução das mentalidades e do campo da medicina em geral. Enquanto eu permanecia no céu conversando com essas entidades, estava ciente de que meus guias espirituais, Peter e Hirun, que me auxiliam durante as consultas, também estavam ali. Passei um tempo falando principalmente sobre mim e como lidava com os momentos em que experimentei raiva ou decepção. Ao longo dos anos, fui compreendendo que a verdadeira essência da vida realmente se fundamenta na bondade e no amor. Eventualmente, Jesus me afirmou que se eu quisesse retornar, deveria fazê-lo imediatamente, ou seria tarde demais. Assim, despedi-me deles e voltei ao meu quarto, onde percebi que os paramédicos ainda se esforçavam para me reanimar. Quase estavam desistindo. Vi quando trocaram olhares, e um deles perguntou ao outro quantas rodadas já tinham feito. O outro respondeu que achavam que já haviam esgotado todas as tentativas. Percebendo que estavam prestes a desistir, preparei-me para retornar ao meu corpo. Antes de retornar, certifiquei-me de observar atentamente os rostos dos profissionais que cuidavam de mim. Queria poder recordar de cada um. Recuperando minhas funções vitais, então flutuei sobre meu corpo. O último detalhe que lembro, antes de sentir uma onda de calor, foi ouvir um dos técnicos da ambulância dizer que tinham encontrado um pulso. Soube naquele momento que tinha retornado e que estava viva. Foram 47 minutos de tentativas de ressuscitação até que conseguiram detectar meu pulso, precisamente quando estavam prestes a desistir. Depois disso, despertei de um coma dias depois e vi claramente os seres com os quais conversei. O lugar em que estava se parecia com um deserto, repleto de um oásis com água, árvores e pedras. Era noite. Tornava difícil enxergar. Essa experiência foi marcada por uma interrupção no fluxo do tempo, mas foi ali que me enxerguei e permaneci. Conversei com um cão idoso que cuidei, um pastor alemão chamado Voltron. Ele estava presente e pedi desculpas a ele, pois nos últimos anos da vida dele não pude mantê-lo ao meu lado e sentia que havia falhado em proporcionar o cuidado que ele merecia. Mesmo ele tendo ficado com meus pais, sentia como se o tivesse abandonado, ainda que estivesse com a família. Eu entendo que para alguns possa parecer incomum se importar tanto com um animal, mas eles também possuem almas, pensamentos e sentimentos. Por isso, pedi desculpas a ele.
Encontrei um jovem que me parecia familiar, mas que inicialmente não reconheci. Ele se apresentou como Pedro. Peter era, na verdade, o filho da minha irmã que nasceu gêmeo e faleceu cerca de 5 horas após o parto. Sua irmã gêmea sobreviveu e ainda está viva na Terra. Peter pediu que eu enviasse uma mensagem para sua mãe e sua irmã gêmea, o que fiz. Depois, encontrei outra pessoa que se identificou como Jonathan. Jonathan havia se afogado com apenas 2 anos e meio, um momento devastador para nossa família, especialmente para minha irmã. Ele me pediu para dizer à sua mãe que estava bem e feliz e que ela poderia estar em paz, e desde então ela tem encontrado essa paz. Eu transmiti essa mensagem também. No entanto, não tenho certeza de onde no fluxo do tempo me afastei das pessoas com quem conversava. Parecia que no céu não havia um limite real para os tipos de pensamentos que podemos ter quando estamos na Terra em nossos corpos. É como se houvesse uma casca envolvendo nosso cérebro que contém nossos pensamentos. No céu, essa barreira não existe, permitindo uma conexão e uma experiência multidimensional. Até hoje, 15 anos após esse evento, ainda não consegui compreender tudo isso completamente. Continuo tentando juntar as peças e reflito sobre o que ocorreu e sobre as mensagens que recebi, especialmente sobre os vários conflitos emergentes na Terra, algo que foi destacado durante minha experiência celestial. Sei que um conselho que me foi concedido continha algo relacionado, mas não consigo lembrar de tudo com clareza. Talvez nunca tenha sido totalmente desvendado para mim, mas é certo que não está claro em minha mente. Também vi uma tia que faleceu aos 54 anos. Ela foi bastante rigorosa comigo ao longo da minha vida, mostrando-se cruel não apenas comigo, mas também com meus filhos. Para minha surpresa, ela pediu desculpas. Isso foi realmente emocionante e significativo, pois finalmente reconheceu seu comportamento e se desculpou. Encontrei meu avô, com quem passei muito tempo, assim como minha avó. Na minha infância, passei bastante tempo com meus avós, uma vez que minha família era grande e havia um carinho especial por mim. Meus pais nunca aceitaram a ideia de me deixar ser adotada por eles, mas eu sempre ficava com meus avós nas férias escolares e sempre que tinha algum problema de saúde. Portanto, também os encontrei no céu. Entretanto, hesitaria em chamar esse lugar de mágico, pois não quero incentivar as pessoas a se apressarem para lá antes do tempo certo. Mas era, sem dúvida, um lugar onde senti que poderia encontrar acolhimento, respostas e seres que me compreendiam. Lembro de vários detalhes de forma vaga. Por exemplo, lembro de andar e perceber que o chão parecia sólido, embora raramente olhasse para baixo para ver exatamente a consistência do solo sobre o qual caminhava, exceto quando estava na parte do deserto. Essa experiência sempre se destacou para mim, pois nunca estive em um verdadeiro deserto como os que existem fora da Austrália, onde nossos desertos são repletos de arbustos e terra vermelha. Lá era um deserto de areia branca e fina, algo que nunca experimentei nesta vida. Sempre achei isso curioso. Meu entendimento é que transitamos para outra vida, mas isso não ocorre imediatamente após chegarmos ao céu. O céu é um local onde vamos para curar e nos restaurar. Com certeza, você já teve momentos em sua vida em que se sentiu profundamente triste, traído ou ferido, e todas essas experiências são lições. Quando você acumula, digamos, 70, 80 ou até 90 dessas lições, elas podem sobrecarregar e gerar raiva no meu trabalho. Percebi que os traumas que nos afligem ou nos fazem sentir tristes ou irritados têm o potencial de provocar doenças e desarmonia em nosso corpo.
Ao investigar a vida de indivíduos que enfrentaram câncer de pulmão, por exemplo, notei que existem muitas semelhanças entre eles, assim como entre aqueles que sofrem de doenças mamárias ou estomacais. Durante essa jornada transcendental, uma verdade profunda se revelou para mim. O corpo humano é, na verdade, um recipiente temporário, uma vestimenta efêmera que abriga algo muito mais duradouro e profundo, a nossa verdadeira essência, a alma. Essa compreensão surgiu como uma epifania, onde percebi que nossa alma flui constantemente, não se restringindo a um único tempo ou espaço. Ela segue um caminho que ultrapassa as limitações da vida e da morte, migrando de uma existência para outra, sempre assumindo um novo corpo físico que melhor se adequa às lições que precisa aprender e aos desafios que deve enfrentar. Em uma dessas revelações, entendi que a escolha de uma nova família e um novo contexto de vida não ocorre de forma aleatória, mas sim como resultado de uma sabedoria infinita da alma, que escolhe cuidadosamente um ambiente que proporcionará as condições necessárias para seu crescimento e evolução. Seja no seio de uma família rica e privilegiada, onde a abundância material ensina sobre generosidade e responsabilidade, ou em um cenário de pobreza extrema, como em regiões vulneráveis da África, onde a luta diária pela sobrevivência oferece lições sobre resiliência, comunidade e valorização da vida em suas formas mais simples. Cada corpo que habitamos é escolhido com precisão para alinhar as experiências que necessitamos vivenciar. Esta forma se torna um repositório de todas essas experiências, guardando cada alegria, dor, conquista e fracasso, semelhantes a uma tela em branco que aos poucos se preenche com as cores e formas das nossas vivências. O corpo físico reflete as nuances da jornada da alma. Visualizo a vastidão de uma paisagem africana, com suas savanas amplas e um céu vasto e estrelado. Conceba uma criança que nasce nesse ambiente, trazendo a cada dia desafios exigentes, mas também momentos de genuína alegria, como a simplicidade de um sorriso compartilhado, a gratidão por uma refeição e a solidariedade em tempos de necessidade. Essas experiências, apesar das dificuldades, são imensamente ricas em lições sobre a essência do ser humano. Em contrapartida, imagino um cenário de esplendor, talvez em uma metrópole vibrante como Nova York ou Dubai, onde arranha-céus se erguem ao longo do horizonte e a tecnologia permeia cada aspecto da vida. Nesse contexto, uma criança pode aprender a complexidade das relações humanas em um mundo onde o material muitas vezes ofusca o espiritual, enfrentando o desafio de encontrar significado e propósito além da mera acumulação de bens. Em ambos os espectros, a alma encontra um solo fértil para nutrir as virtudes indispensáveis à sua jornada. Através das dificuldades da vida, aprende-se a valorizar a interconexão com os outros e a entender que todos fazemos parte de uma tapeçaria muito mais ampla e intricada. Essas reflexões me conduzem a considerar a natureza cíclica da existência. Assim como as estações do ano seguem um ciclo eterno de nascimento, crescimento, declínio e renovação, a jornada da alma também é um viés contínuo de renascimento. Cada nova vida representa uma primavera, uma chance de renovação e crescimento, permitindo-nos experimentar a vida sob novas perspectivas, enfrentando desafios que moldam e fortalecem nosso espírito. Essa compreensão transformou minha visão sobre a morte e o renascimento. A morte não é uma conclusão, mas uma transição, um portal que nos leva a uma nova experiência de vida, onde nossa essência prossegue sua jornada evolutiva.
Neste contexto, cada existência terrena, cada corpo que ocupamos é uma bênção, um presente que nos possibilita explorar, aprender e evoluir. Com essa consciência, percebo a vida não apenas como uma sequência de eventos aleatórios, mas sim como uma instituição rica e diversificada, onde cada ensinamento é meticulosamente orquestrado para contribuir com nosso crescimento perpétuo. Ao passarmos tanto tempo nesse corpo, quando inicialmente chegamos ao céu, ainda transportamos a imagem desse corpo conosco. Não retornamos de imediato à nossa forma energética, mas continuamos a nos parecer conosco e a vivenciar diferentes processos de vida que são incrivelmente simples, mas também extremamente complexos. Por exemplo, com meus 2 sobrinhos, é fascinante que eles tenham permanecido no céu e continuado a evoluir até atingir a fase adulta. Você poderia pensar que teriam seguido suas vidas prontamente, mas, como se compreendia, o garoto que era gêmeo tinha um destino a cumprir ao lado de seu irmão. Se ele fosse para outro corpo, se afastaria de seu propósito de alguma maneira, e assim ele precisaria retornar à Terra após a morte de seu irmão para retomar essa jornada gêmea, estando novamente ao lado dele. Quanto ao filho da minha outra irmã, estava claro que havia um caminho a trilhar com ela, o que é verdadeiramente fascinante. No final, como mencionei, fui apresentada a escolha entre permanecer ou retornar ao céu. Quando decidi voltar, parece que consegui convencê-los a me enviar de volta. Estava em um coma induzido por medicamentos no hospital e consegui, durante uma visita do meu marido, sair temporariamente desse estado para dizer a ele que havia retornado por causa dele, antes de voltar ao coma. Foi uma experiência extraordinária. Agora, 15 anos depois, parece que no céu estavam bastante decididos de que eu deveria voltar e continuar com minha missão, mas foi uma escolha que precisava ser minha. Eles me guiaram de maneira a me orientar corretamente. E o que você pensou sobre essa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para as notificações e ser avisado sobre cada novo vídeo. Agradeço por assistir até o fim. Se quiser acompanhar outros relatos como este, clique no vídeo que o YouTube está sugerindo na sua tela.